Amém. Glória a Deus. Sente dando glória. Amados, a gente já até falou há muito tempo acerca do jejum, né? Só que a gente falou um pouco raso. Quando nós se aprofunda, o negócio fica mais estreito. Eu quero falar para você que, como foi direcionado acerca de falar do jejum, é muito importante nós dizermos que o jejum ele nos traz uma profundidade muito grande dentro da Bíblia, tá? Eu queria perguntar aqui para os irmãos, quem jejuou hoje? Quem não jejuou? Teve alguma diferença de contar e não contar? Não? Então vamos lá. Capítulo 5 de Lucas. Vamos estar lendo capítulo 5 de Lucas, do verso 33 ao 39. Diz assim, ó. Aqui vai falar sobre acerca do jejum. Tá? Vai dizer assim, ó. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 39. Ok? Acharam? Disseram-me então, porque jejua muitas vezes os discípulos de João e faz orações, como também o discípulo dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E disse-lhe Jesus: pois vós fazeis jejuar, podeis vós fazer jejuar ou jejum os convidados das bodas enquanto o esposo está comendo? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naquele dia jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: iguente no pedaço de uma veste nova para cozer veste velha, pois que romperá nova. O remendo não condiz uma veste velha. 37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e tornar-se-ão vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos justamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Deu para entender aí? Olha que passagem tremenda, irmãos. Olha que passagem tremenda. Vamos lá, capítulo 5 de Lucas. E aqui, né, Jesus ele foi interrogado sobre muitas coisas. Acerca do seu discípulo, acerca, né, do seu ministério, né, acerca da sua conduta, do que ele era, para que ele veio, da sua autoridade. Você vai decorrer na Bíblia muitas pessoas chegando a Jesus e perguntando, e fazendo perguntas, querendo alguma resposta. E dentre elas é acerca do jejum. Quando os fariseus eles chegam para Jesus e falam acerca do jejum, a primeira coisa, irmãos, aqui já é uma crítica, tá, ao ministério de Jesus. Tá bom? É a mesma coisa dizer: olha, filho de fulano é crente, tá? De Beltrano é bênção. E os teus? Né? Não é verdade? É assim. Então aqui foi uma dura crítica, não só ao seu discipulado, mas a Jesus. Ué, por que os discípulos de João jejuam, e os fariseus também, e os teus comem e bebem? Tá? Só que Jesus, irmãos, claro, sendo o próprio Deus, ele vai dar algumas respostas. Porventura, pode, né, jejuar estando o esposo na festa? Porventura, poderia jejuar o esposo estando na festa? Mas dias virão que o esposo será tirado. Aí Jesus está falando da sua vinda, tá, irmãos? Jesus não foi tirado, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia,
Jesus não foi tirado, então agora Jesus está falando da sua vida. Mas chegarão dias que eles vão jejuar. Tá bom? Então a primeira regra aqui a primeira regra do jejum, que eu quero deixar explicado, eu quero desconstruir algumas coisas, que até muitas das vezes eu já preguei. Tá, irmãos? É o que eu falei, porque quando a gente estudar superficial, tranquilo, mas quando você estudar profundo, tudo que é superficial já não é mais, né, que seja mais válido, já que não é mais profundo. Mas quando é para profundidade, aí sim, tá bom? Então o que acontece? Qual é a regra do jejum? A primeira regra do jejum é que não existe regras para jejuar. Entendeu? Não existe regras para jejuar. Tá bom? Então vamos lá. Quando Jesus ele fala acerca aqui do jejum, e aqui é uma crítica, como eu falei, do seu ministério, ó, nós oramos, nós jejuamos, mas os meus discípulos não. É uma crítica muito dura, e Jesus está se respondendo. Ok, sabemos que quando Jesus dá a resposta, Jesus também vem com uma parábola. E é isso que é importante nós entendermos acerca do jejum. E que a parábola que Jesus conta? A gente sabe que o evangelho de Lucas, Marcos e Mateus, tá? São evangelhos sinóticos. O que é isso? É a mesma história, é a mesma pergunta, é a mesma resposta de Jesus e a mesma parábola entre eles. Só que Lucas ele dá alguns detalhes. Lucas ele é mais rico, logo porque Lucas é um médico, então ele escreve com mais riqueza, não tirando a originalidade do texto de Mateus e de Marcos, entendeu? Isso é chamado sinótico. Apesar que o evangelho de João é fora da caixinha, né? Mas espiritual, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa não é regra, ele conta essa parábola. A parábola de Jesus que conta acerca do remendo velho, da roupa velha, da roupa nova, do odres velho, do vinho novo, tudo é acerca do jejum. Olha que coisa interessante. Jesus não contou essa parábola ou essa alegoria por contar, irmão. Tem um contexto por trás disso. Tá bom? Então a primeira regra aqui é que não tem regra. Agora a pior coisa é quando as pessoas querem, né? Tem gente que é fariseu e quer determinar o que tem que fazer de jejum. Né? Não, tem que jejuar dessa forma. Não, teu jejum não é válido. Não, tem que ser desse jeito. Você farisaísmo, irmão. Fala. Eu ouço muitas pessoas dizendo que muitas crentes que estão evangélicas, né, em várias denominações diferentes. E elas falam sobre o jejum, tipo assim, eu vou jejuar, mas eu gosto muito de chocolate, eu vou jejuar de chocolate por um mês. É válido esse tipo de jejum. Vai chegar lá. Vamos lá. Então a gente vai chegar lá. Olha que interessante. Tem uma coisa. E é importante falar, frisarmos aqui, irmãos, que em Mateus 9, 14, 17, Marcos 2, 18 ao 22, é a mesma passagem. Vou chegar lá, do que você está falando. Né? Outra coisa, falar que você está jejuando é bíblico? É pecado? Você falar que está jejuando? Eu acho que é assim, vamos falar de mim, por mim, né? Porque eu acho que é isso, eu não posso ter isso, eu não falando. Ele vai se frustrando, vai se frustrando. Que faz jejum, entendeu? Eu faço muitas coisas, cara. Nem sua esposa sabe? Eu não sei se está certo, né? Hã? A Bíblia fala que não é para falar, né? A Bíblia fala? Então a passagem que fala, tanto como tem que fala lá no rosto, que o outro pessoa não percebe que Hã? A Bíblia fala? Não. Não fala isso não. fala, não? Por incrível que pareça, esse foi um dos maiores constrangimentos que eu tive quando eu estava estudando. A Bíblia não fala que a gente tem que falar, não. Não, que não é para falar. Que não é para isso, a Bíblia não fala que não é para falar. Não, você pode falar. Eita, desconstruir aí alguma coisa, desconstruir. Olha o que a Bíblia vai falar, irmão. Entenda? Quando a Bíblia fala acerca do jejum, Mateus capítulo 7, 6, 18 em diante,
quando fala acerca da esmola, da oferta, Jesus fala de não fazer trombeta. Há uma diferença de você tocar trombeta e há uma diferença de você falar. Entendeu? Quando você jejua com aquele casal, com o teu esposo, a tua esposa não sabe, você vai só carne, não vai. Qual é o problema? Hã? Não tem sentido isso? Hã? Eu não sou maçocado com a minha esposa? Eu não posso falar para ela? Sim ou não? Desconstruiu, né? É igual que eu apanhei muito, irmão. Você não apanha não, fica tranquilo, tá suave. Hã? Óbvio que a Bíblia diz é trocar trombeta. Entendeu, irmão? Não troca, não é para se vangloriar. Aí não tem valor. Não é para se vangloriar. Porque falar de jejum, na verdade, vai desconstruir muitas coisas. Por quê, irmão? Se a Bíblia não fala de jejum, como é que a gente vai estudar então? Não fala. Olha que coisa interessante. Quem jejua e não fala é porque nunca fez. E quem jejua e não conta para não pecar, ele faz o quê? Como é que a gente vai aprender? Se eu não jejuo, é porque eu já não faço, não conto. E se eu jejuo, se eu não falar que eu contei, eu vou pecar. Então como é que eu explico isso? Deu para entender? Mas na verdade a gente, pelo menos eu, né? Achava que não era para falar enquanto estivesse fazendo tudo, depois tudo bem. Vamos lá. Ó, a primeira coisa que vamos desconstruir é isso. Por quê? Quando a Bíblia fala em Mateus, lá acerca dos cordões 3 dobras para Israel a esmola, o jejum e a oração. Você já ouviu falar? Isso é história para dentro de Israel. Da esmola você não poderia, a oração você não poderia, jejum você não poderia tocar trombeta. Vai se vangloriando no jejum. Não adiantou, já perdeu o jejum, né? Agora, você contar para pessoas, isso estimula as pessoas a jejuarem, porque você acaba sendo exemplo. Peraí, Jesus jejuou 40 dias. Quem contou então que Jesus jejuou 40 dias? Jesus não poderia ter falado. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Quem foi que contou então que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites? Falou depois que acabou. Sim, mas aí na prática. Hã? Então o que eu quero te dizer para você é que você pode contar, só não pode trocar por dentro. Agora, para dentro da comunidade da fé, isso é importante. Porque se eu não jejuo, eu não estimulo você a jejuar, você não vai jejuar. Se eu não estimulo, se eu não faço a prática do jejum, como é que eu vou estimular você a jejuar? Hã? Porque foi a crítica dos fariseus, sim ou não? Ó, o discípulo de João jejua, os fariseus também jejuam, mas o meu discípulo não jejua não. Entendeu? Não jejua, não ora, e aí? Então, eu sendo mestre, vamos supor, Jesus sendo mestre, e é mestre de fato, como é que ele vai ensinar a prática do jejum então? Irmão? Irmão, aqui não é para contar trombeta. Aqui não é para você estar no teu trabalho, porque tem gente que está no trabalho e diz, não perturba não, que hoje eu estou jejuando. Não é assim? Não é assim? Ó, não me perturba não, que hoje eu estou em jejum. Hoje eu estou em santidade. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Calma, meu funcionário. Esse é o jejum que está fazendo efeito. Entendeu? Ó, então o que acontece, irmãos? Quando é para estimular alguém, você pode, irmão, vamos jejuar. Vamos entrar no período de oração de jejum, vamos fazer uma prática, né? E outra coisa, detalhe, jejum, e aí vai desconstruir uma coisa nossa, nunca vai mudar Deus. Jejum não muda Deus, irmão. Jejum muda nós, muda você. Essa é uma das primeiras regras. Eu tenho que contar. Eu posso contar para minha esposa, posso contar para minha esposa, ele, né, desvalor, não, meu pai é jejum. Ah, mas o esposo não é crente, aí é outro detalhe, tá bom? Eu com minha esposa, hoje eu estou na bênção. Quando estou na bênção, né, já sabe, ó, eu estou em oração, estou em jejum. A prática, aí é você
Até estimula ela também, não, eu vou entrar também nesse propósito, não sei o que é, mas eu vou entrar. Entendeu? Então trocar trombeta é uma coisa. Você falar que estimular alguém, isso é válido, irmão. Tá bom? Isso é válido. Porque se não fosse assim, Esther não jejuaria com as suas servas. Sim ou não? Olha. Esther falou para lá do que? Esther capítulo 4. Peça que o povo jejuar. Peraí, irmão. Está escrito. Peça que o povo jejuar por mim durante esses 3 dias que eu vou entrar na presença. E eu e minha serva jejuaremos. Isso é falar ou é ficar oculto? É difícil, irmão? Quando é na superficialidade, mas quando é muito profundo, irmão, isso é importante. Claro, aqui eu estou falando dos domésticos da fé. Não é que o meu trabalho, o teu patrão é ímpio, ou a tua empresa de trabalho tem mundo, ó, não me perturba hoje que hoje eu vou estar jejuando. Não adianta nada. O jejum de Esther, a direção do jejum de Esther, quando ela pede ali para que todos orassem, e convoca o povo, porque também eles estavam no mesmo propósito. Então, não pode falar, o pastor não pode chegar aqui e falar, irmão, vamos entrar em jejum essa semana toda a igreja? É um jejum coletivo, porque ele é diferente do jejum pessoal. Parcial. Pode falar sobre o tipo de jejum. Então entenda que o jejum você pode falar para estimular pessoas. Tá, irmão?